Olá, gente linda! Como vocês estão? Eu espero que super bem. Eu sou a Carla Carvalho, do canal O Melhor Está Por Vir, e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha jornada com o diabetes. Como é viver com essa doença, como foi que eu descobri, né, alguns fatores de risco, a questão da prevenção, é melhor prevenir do que remediar, né, do que curar. Então a gente vai estar falando sobre diferentes tópicos relacionados a essa doença. Assim que vem comigo! Bom, gente, o mais importante, lembre-se que você não está sozinho. Aqui você pode encontrar nesse canal apoio, qualquer dúvida que você tiver, aqui estou para também a gente poder se ajudar, né? Aqui estamos. E bom, antes da gente aprofundar, né, nesse tema, é importante saber o que é o diabetes tipo 2, né? Então a gente pode entender que é quando o nosso corpo ele não consegue usar bem a insulina, né? Então a insulina é esse hormônio responsável, né, de colocar o açúcar do sangue dentro das células. Então, com isso, o que acontece? A nossa glicose, ela aumenta na corrente sanguínea, né? Então, como não está sendo bem distribuída, não está funcionando bem, então a glicose no sangue aumenta muito. E para diferenciar do tipo 1, né, diretamente o pâncreas, ele não produz a insulina. Então, o que acontece? A pessoa tem que injetar a insulina, né, para poder funcionar, né, não ter problema e poder viver satisfatoriamente. Então, a gente pode também destacar que no tipo 1, geralmente já aparece na infância, enquanto o tipo 2, ele já surge, né, através dos maus hábitos de uma vida não saudável. E também, né, se tiver relacionado à questão de um histórico familiar, né, que isso é um fator de risco bastante relevante. Bom, o que acontece quando a gente padece essa doença? Podemos sofrer algumas complicações, né, ao longo da nossa vida, como, por exemplo, problemas cardiovasculares, né, podemos ter lesões nos rins, também podemos ter problemas, alterações, né, na visão e também a neuropatia, que são problemas nos nervos. Então, é importante se cuidar com essa doença. Gente, agora vamos falar dos fatores de risco, né? Que pode ser a obesidade, o sobrepeso, também pode ser o sedentarismo, ou seja, temos que movimentar essa máquina, né? Também a questão da alimentação rica em açúcar, né? E também em ultraprocessados, assim que eu te pergunto, como está a sua alimentação? Está baseada ricamente, equilibradamente, né, em frutas, verduras, né, em grãos. Então é importante a gente estar atento com a nossa saúde. Também a questão do histórico familiar, né? Isso é importante, né? Se na sua família, bem seja a parte paterna ou materna, tem muitos casos de diabetes, então a gente tem que ficar de olho. E também pode aparecer, geralmente aparece a partir dos 45 anos, mas pode aparecer antes, como foi no meu caso, porque eu descobri a minha diabetes com 30 anos de idade, né, bem jovem. Então é importante saber que o risco, ele aumenta quando esses fatores que a gente acaba de descrever se combinam entre si. Bom, você pode estar se perguntando, Carla, como foi que você descobriu a sua diabetes, né? Bom, tem aproximadamente 10 anos, como eu comentei anteriormente, né, que eu descobri que tinha essa doença e confesso que foi bem difícil de aceitar, né? Como foi que eu descobri? Porque eu comecei a me sentir mal, né? Eu comecei, né, a ter a visão um pouco embaçada, né? Eu estava super cansada, já de manhã cedo acordava como se o caminhão tivesse passado por cima de mim, super cansada, também uma sede excessiva,
né? Então aí eu fui, decidi ir no médico. Então o médico me passou, né, alguns exames de sangue para ver. Então vamos fazer um breve parênteses aqui nesse momento e vamos ver quais são os sintomas que a pessoa pode ter, né, se está padecendo diabetes e não sabe, ou já está dando esse aviso de que a diabetes, a glucose está alta, né? Então, por exemplo, se você está com a sede, uma sede excessiva, né? Se você, por exemplo, está urinando frequentemente, né? Se nota uma frequência bastante elevada, né? Do normal. Também uma fadiga, um cansaço extremo, né? Como foi no meu caso. Também a visão embaçada, como se tivesse assim como um véu, assim, meio branco transparente, né, que às vezes dificulta. E uma questão importante, a cicatrização de algum machucadinho é super lenta e às vezes um arranhão que você tinha pode piorar, né? Então, assim, são sinais que a gente deve estar atento, porque a gente pode estar padecendo diabetes sem saber, né? Então agora, a gente retirando parênteses e vamos voltar à consulta do meu médico, né? Depois de um tempo, né, de ter feito o exame, eu fui no consultório e fui ver o resultado. E a cara dele realmente me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então ele falou, olha, Carla, a sua hemoglobina glicada está em 12. E está altíssima. Se você entende sobre esse exame, né, os parâmetros normais desse exame, o normal é entre 4 e 6,5. O meu estava 12. Então, eu com 30 anos, bem jovem, e não sei como não aconteceu nada comigo, mas olha, graças a Deus, né? Então, depois desses resultados, então o médico em seguida me receitou metformina, né? A adaptação foi bem difícil porque é um remédio assim forte, né, gente? Então, eu estava sempre padecendo dores no estômago. Foi uma adaptação um pouco difícil, né? E a aceitação dessa doença também. Não sei se eu poderia te dizer que acho que até hoje eu não aceitei 100%. E eu vou comentar sobre isso nos seguintes tópicos. Então você vai entender talvez por que eu ainda não aceitei essa doença 100%, né? E bom, é importante, né, que a gente se dê conta dessas coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, na nossa saúde, né? E prestar atenção e se cuidar, tá bom? Isso é muito importante. O médico, eu até perguntei para ele, poxa, como que já surgiu isso? Então ele falou, claro, a causa dos maus, né, hábitos, alimentação não saudável e, sobretudo, também a parte genética, né? Então, o detonante aí realmente foi os maus hábitos, só que pesou muito também, né, o histórico genético, com o qual, entre a combinação desses dois fatores, foi o que fez surgir essa diabetes bastante rápido na minha vida. Bom, depois desse diagnóstico, né, precoce, né, algumas complicações vieram no longo desses 10 anos, né? A relação com essa doença nem sempre é fácil, né? A aceitação. E bom, no ano 2021 eu estava fazendo um exame rotinário com meu oftalmólogo, com meu oftalmologista. Oftalmólogo é em espanhol. Bom, com meu oftalmologista, e eu vi que ele ficou assim um pouco preocupado enquanto via, né, o fundo do meu olho, né, por causa que, bom, a pessoa que padece o diabetes, ele, né, tem que fazer regularmente uns exames para prevenir o tema da retinopatia diabética. Então, por isso, eu estava lá, né, fazendo esse exame rotinário. E o que acontece? Ele falou, Carla, você vai ter que ir urgente agora no hospital para fazer uma sessão de laser, porque o borde da sua retina está se desprendendo, né?
Então, nossa, eu fiquei super assustada. E o que acontece? Antes disso acontecer, eu estava no trabalho e aconteceu que em um momento, na parte superior do meu olho, eu vi como se fosse um caleidoscópio, né, assim, girando, fazendo umas coisas estranhas. E eu fiquei assim como durante uns 2 ou 3 minutos e não passava. E eu assim meio esfregando o olho e eu, gente, o que está acontecendo? E no final passou. E eu acabei não indo no médico em seguida. E menos mal que eu tinha essa consulta, né, com um oftalmologista. Acho que foi coisa de 1 mês depois, e ele viu, né, que estava aí esse pequeno começando a querer desprender, né, a retina. Então, em seguida, eu saí da consulta, né, isso foi no centro de saúde, eu fui para o hospital geral, né, da minha cidade. Então, ali em seguida, eles me passaram, né, para consulta e fizeram realmente uma sessão a laser. Assim, foi rápido, não foi nada dolorido, porque eles, né, colocam uma anestesia no olho, então você não sente dor, né? Eu tive que ficar uns dias sem trabalhar para poder me recuperar e, na verdade, que super bem. Então, assim, eu também tenho esses exames para que eles possam estar vendo que segue tudo bem o tema do laser, né? Mas o que acontece? Isso foi no 2021. Mas em 2022, né, quando eu fiquei grávida do meu filho Daniel, né, meu milagre, no meu 2º trimestre de gravidez, eu comecei a, tipo assim, a ver umas coisas estranhas, como se fosse uma máquina de Xerox. Quando passa a luz, né, que está fazendo a Xerox, eu senti exatamente igual, via exatamente igual uma luz passando de um lado para o outro, né? Então aí em seguida, né, eu falei com os meus médicos e tal, então me fizeram um exame e tal e viram que eu estava com desprendimento de vítreo. Então, o que acontece? Nesse caso, não tem um tratamento em si como foi o da retina, que era o tema da sessão do laser. Então, o que acontece? Eu tive que fazer um tratamento de prevenção, né? Esse tratamento de prevenção é não fazer movimentos bruscos desde baixo para cima, né? Não posso pegar peso, muito peso, né? Hoje em dia é bem difícil, né? Porque o Daniel, por exemplo, ele pesa quase 18 quilos, ele é enorme. Então, como você não vai pegar seu filho no braço? Então, assim, tem situações que é meio difícil, né? Principalmente agora que eu tô nessa jornada do emagrecimento e, poxa, eu queria muito começar na academia, pegar forte mesmo, fazer musculação para poder ir emagrecendo e não perder massa magra e crescendo e bem, né? Mas não tô podendo, não posso ainda. Então agora em setembro, né, dia 4 de setembro, eu tenho uma consulta com o meu oftalmologista e eu vou ver todas essas dúvidas, essas questões, para ver se no final eu tô bem e ele me libera para poder fazer todos esses exercícios que eu gostaria de fazer, né? Graças a Deus, na questão da minha gravidez, foi tudo bem, apesar que da semana 9 eu tive aí um probleminha, que em um outro vídeo eu posso contar para vocês, mas realmente, assim, a minha gravidez foi boa, eu tive um bom atendimento, né, o pré-natal super bem, uma atenção, porque também foi uma gravidez de alto risco, né? A gravidez padecendo a diabetes não é fácil. Então, o que você tem, tipo 2, quando você está grávida, você tem que colocar insulina sim ou sim. Então, foi toda uma educação aí, enquanto a diabetes, para aprender e fazer tudo. Assim que não foi muito fácil, mas graças a Deus deu tudo certo e o Daniel tá com a gente. Bom, gente, eu estou quase segura que também essas coisas que aconteceram, que eu padeci, né? A causa também da diabetes, mesmo que os médicos tenham dito que não teria nada que ver, eu creio firmemente que sim, tem a ver, são complicações também, porque como eu disse para vocês, não foi fácil, ou talvez eu possa até falar que eu não sei se eu terminei de aceitar essa doença, porque é muito duro,
essa situação, né? Porque você quer poder compartilhar com a família, poder, não sei, nas viagens, festas, poder comer junto com as pessoas e não ter que comer diferente, ou uma quantidade, ou a comida especial, não posso comer carboidrato, tem que estar pesando, tem que estar medindo tudo. Então, assim, para mim, sempre foi um tema bastante difícil isso, né? Então, nesse longo dos 10 anos, eu tive muitos altos e baixos, né? Altos e baixos. Tinha épocas que eu estava conseguindo fazer super bem, estava com ela bem estabilizada, e tinha momentos que eu acabava me cansando muito, ficando estressada. Então, claro, quando você se estressa, né? Quando você está muito triste, o que acontece? A sua glicose também sobe muito, porque não é só a questão dos seus bons hábitos na alimentação, senão que também a sua saúde mental é muito importante. Se você se estressa muito no trabalho, né? Se você é uma pessoa difícil, está sempre com raiva, se estressando, isso também, se você parece ao diabetes, também altera muito. Então a gente tem que aprender a ser mais leve, né? Então não adianta nada a gente tomar remédio, fazer um tratamento, se não há uma mudança de hábitos. E foi o que aconteceu comigo no longo desses anos, né? Em 2020, a minha médica, né, a minha endocrinologista, ela falou: Carla, a gente vai tirar o metformina de você, já que você está sempre passando mal, dores no estômago, né, mal-estar. Então a gente vai tirar de você, a gente vai colocar você com Synhardin, eu não sei como se chama esse medicamento no Brasil, mas com certeza deve ter, é esse aqui. E esse tratamento vai estar junto com o Ozempic de 1 miligrama, né? Eu comecei pouco a pouco com 0,25, depois 0,50 até chegar a 1 miligrama. Eu estive aproximadamente uns 8, 9 meses nesse tratamento. Foi na época da pandemia, né? E, nossa, esse medicamento, nossa, me secou, eu emagreci bastante. Na época eu estava pesando 98 quilos e eu cheguei até 80 quilos. Mas o que acontece? Quando eu terminei esse tratamento, veio um efeito rebote. Por quê? Porque o medicamento, ele fez efeito no meu corpo, mas não na minha mente. Então, a minha mente realmente não tinha mudado, né, na questão dos meus hábitos. Então, por isso, no final, eu acabei voltando ao peso. Não cheguei a voltar ao peso inicial, que seria 98, não. Mas eu cheguei, tipo, uns 94, mais ou menos. Ou seja, quase tudo, né, gente? Então, as canetinhas que as pessoas, às vezes, não, vou usar para emagrecer, né? Agora tá aí a moda do Mounjaro, não sei nem como se chama, gente. Mas esses medicamentos, né, eles, se a pessoa toma no intuito de emagrecer, né, você pode até fazer algo no momento, você pode emagrecer, mas depois que você, né, acaba voltando. Já tem estudos, né, até de universidades britânicas sobre isso, que muitas pessoas que usaram o Ozempic, por exemplo, acabaram voltando a engordar tudo de novo, né? Então tem que começar a mudança daqui, né? E é isso que hoje eu quero te animar, né? Não sei como tá a sua luta, se você já começou, tamo juntos. Ou se não começou, eu te animo. Lembre-se, você não está sozinho, não está sozinha, que você possa, talvez em algum espaço assim da minha história, possa ser para você de incentivo, ou também de você não cometer os erros que eu cometi, de ter deixado, né, a doença. Não passa nada, eu não vejo nada, eu me sinto bem, né, mas é uma doença muito silenciosa, porque ela por dentro, ela está destruindo nossos nervos, todo o nosso sistema. Então é importante, muito importante, meu querido, minha querida, da gente se cuidar nessa questão da nossa saúde, né? Muito importante. E lembre-se que o remédio ajuda, né? Ele ajuda, mas sem mudança de hábito, ele não faz milagre.
Gente, vamos falar agora da prevenção dessa doença? Muito melhor prevenir do que remediar, do que curar, né? Como eu falei no princípio do vídeo. E para controlar, né, essa doença, para prevenir essa doença, é muito importante a gente mudar nossos hábitos. Então eu vou voltar, né, a apertar aí nessa tecla, né? É importante são as mudanças dos nossos hábitos, né, em questão da nossa alimentação, se alimente bem, né, coma bem, variado, né, equilibrado, aproveite as frutas, as verduras de estação, né, aproveite, né, então cuide bem. Se planeje, né, a sua alimentação durante a semana. Se você não tem muito tempo, tira algumas horinhas do seu final de semana. Eu sei, é um esforço e não é fácil, mas a sua saúde agradece. E até a sua família também, porque você é mulher, homem também, você pode impactar também a vida da sua família, né? Então, cuide bem da sua alimentação, né? Não utilize, não faça uso de ultraprocessados, tudo que você puder cozinhar, né? Comida de verdade, né? Vai fazer bem para você, né? Pratica exercícios, né? Faz caminhada, se não puder, de repente ainda entrar numa academia, compra coisas que que você possa fazer em casa, né? Tem muitos exercícios que possa praticar em casa, né? Vendo algum vídeo do YouTube, né? Às vezes eu até faço isso quando eu não posso caminhar, e é isso. Também ver se você gosta de algum esporte, quem sabe algo novo, né? A gente tem que aprender a se aventurar, né? Conhecer novos horizontes, né? Também é importante o controle do peso, né? Ter uma noção, né, de não estar aí subindo tanto de peso, né? Ir a consultas médicas regularmente, né? Para você ir fazendo, né, um chequeio, aí vendo como está tudo, né? Em alguns casos, até o uso da medicação, porque às vezes, quando você tem uma pré-diabetes, dependendo de como você está, o médico já até passa algum medicamento. Bom, o que eu quero que você se lembre é que não é sobre restringir, mas é sobre criar hábitos que vão melhorar a sua qualidade de vida. Bom, vocês sabem que não tem muito tempo que eu fiz um exame, né? Agora quando eu, né, fiz o clique, né, de mentalidade, que fez essa mudança na minha mente para me cuidar, para fazer as coisas bem, para ter uma qualidade de vida, para poder desfrutar da minha família, do meu filho, do meu esposo, né, de alcançar meus sonhos que eu ainda não alcancei, né, de ter força, enfim, de poder desfrutar a vida de uma maneira mais leve, mais intencional. Eu, né, já comecei a fazer essas mudanças, como vocês sabem, como vocês têm acompanhado um pouquinho dessa trajetória que está recém começando. Eu sabia que eu tinha que fazer, né, um novo exame, porque a última vez que eu tinha feito tinha sido em dezembro. Em dezembro, meus exames já estavam assim um pouco alterados, né? A minha vitamina D estava alterada, tinha sido a primeira vez que tinha saído alterada, sempre tinha saído bem. A minha hemoglobina glicada, ela tinha saído, não lembro muito bem, mas eu acho que estava em 7,3, algo assim. Estava um pouco altinha, mas estava mais ou menos, né? Então, eu sabia que esse princípio do ano, algumas coisas aconteceram também na minha vida, tudo isso deu uma alterada, né, na minha glicose, eu estava segura disso. E aconteceu uma situação que eu me cansei, eu falei, não quero mais tomar o remédio, não façam isso, gente, por favor, não façam isso. Não sei, me deu a louca e eu não quis mais tomar o remédio, entendeu? Assim, um pouco por fé, mas isso
não é o correto, não façam isso, porque o seu corpo necessita desse remédio, você tem essa situação, né? Padece essa doença, se cuide direitinho, né? Então, por isso que eu sabia que no final os meus exames iam sair bem alterados. E foi isso, né? Saiu 8,1 a minha hemoglobina glicada agora. Então, eu já estou lutando, né, para estar revertendo esses números. O meu médico agora, quando ele viu, né, esses números, ele falou: Carla, eu vou ter que passar insulina para você. Eu falei: não. Aí eu tive que falar a verdade, com certeza. Eu falei: eu não estou tomando medicamento. Eu levava mais ou menos, aproximadamente uns um ano e 2 ou 3 meses tomando Ozempic e, por exemplo, eu não emagreci. Mas por quê? Porque não tinha uma mudança, né, nos meus hábitos, na minha mente, né? Eu usava o medicamento, mas comia normalmente, como se eu não padecesse o diabetes. Então, você não pode fazer isso, não faça isso. Se você faz, meu querido, minha querida, mude, reverta essa situação, se esforce. Deus é contigo e vai te ajudar. Então, eu comecei a tomar o remédio de novo e já tô vendo, não sei se vocês acompanham também o meu Instagram, Davi Carla Oficial, e ali eu até compartilhei, né, um pequeno Reels sobre como estava a minha glicose numa manhã em jejum. E saiu alta, estava 133, se eu não recordo mal. Então, assim, altíssima. Então, eu tô aí, essa semana eu estive um pouco offline, mas eu tô lutando, tô aí trabalhando, né, tomando os remédios direitinho, voltei e já tô notando aí uma diferença. Por exemplo, esta manhã eu fiz a prova, né, para o exame, para ver a glicose, porque eu tenho um aparelho em casa, e saiu 113. Então, graças a Deus, quando a gente faz as coisas bem, começa a dar seus frutos e as suas recompensas. Então, eu te animo a fazer as coisas bem, a fazer as coisas direitinho, porque a gente vai alcançar o que a gente tem que alcançar, que é uma vida saudável, porque o melhor está por vir. Gente, eu quero remarcar uma coisa muito importante. Eu não sou médica, não sou endocrinologista, enfim, o que eu posso transmitir aqui para vocês são pequenos tips ou conselhos da minha experiência, da minha vivência, né? O que eu posso passar para vocês. Mas, por favor, que você vá ao seu médico, né? Que você faça seus exames, faça tudo direitinho. E para aquelas pessoas, né, que tomam esses remédios até que eu citei aqui no vídeo, para emagrecer, não julgo ninguém, cada um faça com a sua vida o que bem entender, o que bem quiser. Mas a gente sabe que esses remédios são para as pessoas que padecem realmente uma diabetes, que a gente sabe, né, que nesse caso a produção de insulina não é suficiente, não é bem usada pelo nosso corpo e a gente necessita esses medicamentos, né? Então, eu não faço aqui apologia para que ninguém chegue e tome esses medicamentos se não é sob prescrição médica. Por favor, lembrem disso, é muito importante. Se você padece a diabetes tipo 2 ou qualquer outra condição que necessita uma mudança de mentalidade, de hábitos, eu quero te dizer que nunca é tarde para começar. Eu já perdi muito tempo, mas eu decidi hoje por mim, pela minha saúde. Eu decidi lutar por mim, pela minha família, de poder ter mais tempo e qualidade de vida. E você, já pensou em dar esse primeiro passo? Se você chegou até aqui, muito obrigado, muito obrigado de coração. E se você gostou desse vídeo,
dá um joinha aqui, põe um coraçãozinho que você gostou, né? Dá um clique aí que você gostou desse vídeo, compartilha e, por favor, se inscreve no nosso canal, porque assim você vai estar acompanhando essa jornada que a gente está recém começando, né? Essa jornada de emagrecimento, de qualidade de vida, de lutar por ter mais saúde, né? De poder desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Né? Então eu te convido a poder fazer parte dessa jornada junto comigo e com a minha família. Juntos eu estou segura, eu estou com meu coração latente de que conseguiremos, porque o melhor sempre está por vir. Olá, gente! Outra vez, vida, por favor. Os anos eu consegui Pera, não, depois você corta. Bom, agora a gente vai falar sobre... Gente, não esqueçam, o melhor sempre está por vir. Até o próximo vídeo!